Boa tarde, estamos em mais um Programação em Reação nesta segunda-feira, 26 de março de 2018. Hoje, dia do Cacau e também dia do aniversário da Tribuna. Parabéns à nossa co-irmã Tribuna por mais de um jornal centenário aí, parabéns para a Tribuna, né? A areia volta na ponta da praia em um ano, será que volta, não volta? A questão dos geobags, né? Já fizeram a vertical, 275 metros, e agora vão fazer paralela à Avenida da Praia, 240 metros, para trabalho bacana, um trabalho brasileiro aí, né? Os pesquisadores do Brasil aí junto com a nossa prefeitura, com verba de 2.900.000, vamos ver se resolve essa questão da ponta da praia. Mas tem que também ver a questão da zona noroeste. Leishmaniose, uma doença nova que preocupa na região, mais uma doença do mosquito, né? Faz 10 anos, hein? Passou rápido, 10 anos que a pequenina Isabela Nardoni foi morta, né? E a Ana Carolina de Oliveira já refez sua vida, com filho aí e tal. Como passa rápido, né? 10 anos daquele acidente, daquela tragédia, né? Que abalou todo mundo, que a madrasta e o pai da criança a jogaram da janela, uma coisa muito triste, né? Tem a questão do STF também, né? Que de uma certa maneira contrariou as expectativas da população brasileira. E o Lula, que tem sido meio agredido no sul do país. No norte e nordeste ele tem uma aceitação boa, né? Mas no sul, na região lá do sul, ele vai fazer suas palestras, suas peregrinações e às vezes é recebido com muita gente a favor, mas também com ovada e tal. O que aconteceu nesse fim de semana, onde ele foi fazer um comício lá e mais que 100 ovos foram atirados no presidente, segurança abriu guarda-chuva e tal. Para discutir essas e outras questões, temos o professor Dr. Vicente Cassione aqui, advogado criminalista, jornalista muito conhecido aqui na região, e também o Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem, né? E hoje esperamos fazer um bom programa para todos aí. Lembrando que você pode participar, né? Você pode participar quando você quiser, é só você mandar uma mensagem para o Zap aí no 13 997 11 5545. Ou também, se você preferir ligar, no 13 21 38 4677. Lembrando que estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Com para a Baixada Santista, pelo canal 11, pelo canal 8 Vivo Fibra e também, se você preferir, pelo www.tvcomsantos.com. Bom, Vicente Cassione. Tá pilhado hoje você, hein? Tem que falar as mensagens aí, como nós começamos um pouquinho no atraso aqui, né? Porque então a gente tem que começar com as notícias. Gostei de ver hoje. Tá pilhado? É bom pilhado? É, lógico. É bom. É que eu estou iniciando. Como você falou aqui uma vez, que você foi no jogo, o primeiro dia, não conseguia falar o português corretamente, você que fala muito bem, né? Várias línguas. Então a gente tem que se permitir errar aqui também, né? Não, mas hoje você tá... Tá pilhado? Tá bom, tá bom. Tá bom. Então tá certo. Tá ligadão. É professor Cassione, jornalista, hoje na função de jornalista aqui, né? Ex-deputado. Todo mundo tá achando que o Cassione vai se candidatar, se não vai, corre na cidade. Ele fica bravo quando eu falo aqui, mas as pessoas também perguntam para ele na rua, não sou eu só que pergunto, né? E as pessoas perguntam para mim no restaurante, no bar, na clínica. E o Cassione vai ou não vai? Eu falei, ele fala que não, né? Mas sabe como é que é, né? Se todo mundo apoiar, acho que vai. Eu quero começar hoje, você disse começar como jornalista, eu queria começar hoje, se você me permite. Você manda. O nosso querido José Carlos Silvares, o jornalista. Excelente jornalista, né? Me mandou ontem um texto que ele vinha de São Paulo com a família e disse isso. Acostumados com a sabida incompetência da Ecovias, com o eterno aval do desgoverno paulista, já descemos direto pela Via Anchieta. A escuridão deu o toque especial quando um painel nos avisou que havia um acidente no quilômetro 46 e o trânsito estava lento. Prontos para o pior, logo à frente já preparamos carteiras e celulares, deixando-os à mão à espera dos bandidos. Éramos ali sob tensão e no anda e para da estrada centenas de carros amontoados à própria sorte. Parceiros de roleta russa ao sabor da escolha do destino.
uns quase assaltados, uns quase assassinados. Sabe Deus o que poderia acontecer. Aterrorizados, seguimos orando. Era o que estava ao nosso alcance. Em todo o trajeto, nenhuma viatura da dona da estrada, nem da rodoviária, nem da Ecovias. Abandono total. No fim da estrada, um trecho urbano, mais 3 ou 4 semáforos de conhecidas tocaias. Desta vez, escapamos ilesos, mas quantos não terão a próxima vez? Então, eu fiz questão de ler, porque é o texto e o depoimento, o testemunho de um homem sério, que é mais um a dar sua voz como contribuição a tudo que nós dizemos sempre aqui a respeito do descalabro que é o sistema Anchieta Imigrantes em termos de abandono por parte da Ecovias e da segurança pública por parte da polícia e da rodoviária, polícia rodoviária e da polícia militar, que evidentemente não tem culpa os policiais, tem culpa quem os comanda e quem manda que eles fiquem ao Deus dará também. Eu tinha que trazer esse depoimento. Excelente. Que é ao qual eu me somo. Dos vários, mas ao qual eu me somo. E depois que o Clemente falar, e eu queria falar um outro assunto. Com certeza, Cassione. Vamos terminar esse assunto. Usei a minha fala para falar. Mas a única vantagem, Cassione, sabe qual foi? É como atrasou muito, ele não pôde ir na missa, no culto. Então ele já rezou no carro. Porque realmente, quando você para lá, você fala, poxa, eu tenho esse telefone celular aqui que já tem 5 anos, ou 2 anos, e esse aqui que tem 6 meses, aqui eu vou guardar. É. A minha carteira está com 300 cruzeiros, brincando, 300 reais. A gente fala cruzeiro para tirar um sarro. 300 reais. Eu vou por 100 e a minha identidade já está meio velha aqui, eu vou deixar essa identidade, vou guardar meus cartões aqui. Então eu vou deixar aqui a identidade. Prepara o kit bandido. O kit bandido. Porque se o cara me assaltar, eu dou um celular para ele, dou minha corrente de lata aqui, dou mais esse 100 mango aqui e mais uns documentos velhos aqui, ele já leva porque ele não vai peitar tal, e vou deixar o meu dinheirinho guardado aqui, meu celular guardado aqui embaixo. Se der sorte de ele não roubar meu carro, tá bom. Aí ele só rouba minhas coisas e já dou. Se ele roubar meu carro, não tem como, ele vai sair com tudo, né? Mas como está congestionado, geralmente eles só roubam o dinheiro e a tua vida, às vezes, né? Sim. Então, quando foi isso, Cassione? domingo. Anteontem. Sábado para domingo. Sábado para domingo. Bom, então na quinta, eu desci na quinta Anchieta. E estava parado também. Eu não sei se tinha acidente ou se não tinha acidente, mas o fato é o seguinte. Eu gastei mais de 1 hora para descer a Anchieta. Assim, tudo parado, mas bem antes ali da ligação Anchieta Imigrantes, já parava 10, 15 minutos, você ficava ali, no carro. Lá, não é que não preocupa, mas se está mais lá para cima, você fica mais assim. Mas na Serra parou também, algumas vezes parou e ficava lá 5, 10 minutos, totalmente parado o carro. E eu confesso que eu tive muito medo. Claro. Especialmente aqui embaixo. Já foi assaltado uma vez? Cara, eu morri de medo. E realmente não tem nenhuma segurança. Ou pelo menos para inibir, como você chamou a atenção. Um carro que está passando que inibe. Uma motocicleta com polícia, né? É uma loucura. É pânico. É refém do medo. O medo faz a pessoa refém. O pânico faz a pessoa refém. E nós não podemos viver permanentemente como reféns do medo. Porque o medo decorre da espiral da insegurança. É uma espiral. E essa espiral da insegurança é decorrência da espiral de omissões e da não atuação dos governos. É só isso. A culpa de tudo, de cada morte, a culpa da morte até do bandido é do Estado. A culpa das vítimas inocentes, da morte das vítimas inocentes, a culpa do nosso medo, a culpa do estresse em que a gente vive hoje em dia, todo mundo, de todos os níveis e camadas socioeconômicas, é culpa do Estado. Esse Estado omisso que nos abandona a todos, abandona os que abandonados viraram, muitos deles, delinquentes, abandona aqueles que
não viraram delinquentes porque fizeram o milagre de sobreviver a este abismo, que é a delinquência, e abandona as vítimas de todos os bandidos e de todas as vítimas. Porque um é vítima do outro, um é algoz do outro nesta sociedade em que a gente está vivendo. Uma sociedade em que uma parte da imprensa é de uma burrice e de uma má-fé que não dá para a gente acreditar. Eu tenho ouvido, Clemente, constantemente, todos nós, a desinformação como regra, principalmente nessas emissoras que tem muitos jornalistas opinativos, que opinam sem saber de nada. Eu escrevi sobre isso ontem. Muito bom. Dizendo exatamente que o sujeito que não entende de um determinado assunto, escute, aprenda, vá se informar para depois opinar. É o respeito que nós devemos, Clemente deve, Filete deve, eu devo, ao senhor e à senhora que nos assistem e que nos dão prestígio nos assistindo. Nós somos prestigiados. Nós temos o dever, não de chutar, de dar palpite, de dar pitaco, não é? De sacar. Nós não temos esse direito. Nós temos o dever de informar. Então, se eu sei, eu falo. Se eu não sei, eu escuto. Os que sabem, procuro aprender. Então, o que eu estou dizendo com isso? Vou dar só um exemplo. Todo mundo falando, e eu estou aqui entrando no aspecto exclusivamente jurídico. Não tem aspecto político, não tem preferência política, não tem ódio político, não tem amor político. É pura e simplesmente aspecto jurídico. Eu cansei de ver, Clemente e Filete, senhores e senhoras, sim, telespectadores, jornalistas dizendo: não há nenhum país do mundo em que exista a possibilidade de um indivíduo condenado ficar solto. Não existe país nenhum do mundo em que tenha 500 mil recursos, etc, etc. Não existe, o único país do mundo que faz isso é o Brasil. Ora, meu Deus do céu, por que as pessoas desinformam e enganam a população? E aqui eu não estou falando do caso Lula, o caso Lula chamou atenção, mas eu quero dizer, como é que ministros do Supremo ignoram a Constituição e um jornalista de peso e outros de menos peso, dizem asneiras. Então eu só vou dizer o seguinte: nos países civilizados do mundo existem recursos, em todos. Só não existe na ditadura, talvez na Síria, não sei onde mais. Em país civilizado tem recurso. E os 3 principais países da Europa, e a civilização ninguém discute, a nossa civilização maior está no continente europeu. Os 3 países que são berço do direito brasileiro, berço, dali nós tiramos o direito. Itália, Portugal, que tem um direito excelente, codificação excelente, uma justiça excelente, e França. 3 países civilizados da Europa. Nos 3 países existe primeira instância, segunda instância e terceira instância. E nos 3 países, expressamente na lei, está escrito, na França, por exemplo, no artigo 708 do Código de Processo Penal. Em Portugal, no artigo 390. Estou dando os artigos, inclusive. Está escrito o seguinte: só depois de trânsito em julgado da sentença condenatória é que não cabe mais recurso. Portugal tem primeira instância, tem recurso para segunda instância e tem recurso para a chamada, com letra maiúscula, última instância.
Na França, você tem primeira instância, depois você tem Cour d'appel, depois você tem Cour d'assises e depois você tem Cour de cassation. Na Itália, você tem primeira instância, Corte d'appello e depois Corte de Cassazione. As palavras, mesmo na língua estrangeira, todo mundo entende. Então não é só o Brasil, não. Em todos os países do mundo é assim. Se assim não é bom para este ou para aquele, é assim que está na lei e nas constituições. Então não mintam para o telespectador. Não digam mentira. Não digam o que não sabem. Não falem que o Brasil é o único país do mundo que tem recursos e isso e aquilo. Cassione, Tá certo? Eu tinha que dizer isso. Agora de leigo. Porque eu passei 52 anos da minha vida, até hoje, lidando com o direito. 40 anos ensinando o direito. Mal e porcamente, mas ensinando. O pouco que eu aprendi. E eu tenho que ficar ouvindo uma porção de gente, chamada de jurista, dizer aberração na televisão, no rádio, nos jornais, escrevendo. Vão estudar, vão se informar para poder informar e formar a opinião do telespectador, do leitor, do ouvinte. É assim que a gente age com honestidade. E isso não interessa se está em jogo Lula ou não está em jogo Lula. Estou dizendo que o que me doeu é a desinformação passada para o telespectador. Mas agora que você informou e todo mundo entendeu que tem várias instâncias, tem defesa em todo lugar do mundo, que não é mal tal. Mas lá existe, por exemplo, quando chega na terceira instância, um juiz fala que tem um compromisso inadiável e como aconteceu aqui, ou não existe isso também? Ou existe? Eu acho que onde existir um homem, sim, você tem um mártir, você tem um herói, e você tem um calhorda, e você tem um canalha, em todos os lugares em que tem ser humano. Tem as combinações, tudo isso. Você tem, até no meio dos cãezinhos, você tem o pitbull que morde e o pitbull que não morde. E você disso entende muito melhor do que eu. Sim, lógico, é genética, temperamento, hereditariedade, tudo isso. Ô Cassione, você entende muito mais que a gente sobre isso, evidentemente, inclusive a tua área. O que está sendo falado aí, inclusive tem vídeo na internet, é que dos 194 países da ONU, 193, ou seja, só o Brasil que está fora, as prisões acontecem em primeira e segunda instância. Ou seja, não precisa ir para a terceira instância ou para o Supremo. Isso é mentira deslavada. Isso é mentira deslavada. Você pode ter prisão na primeira instância, pode ter prisão na segunda, pode ter prisão até... desde a primeira até a última. Por exemplo, um réu perigoso que está preso preventivamente e que é de extrema periculosidade, ele pode estar preso antes de ser condenado. Você tem, claro, a possibilidade... Porque o Sarkozy, por exemplo, Sarkozy não foi preso. Sarkozy foi outra história, outra mentira que levaram ao conhecimento público e todo mundo repete. O Sarkozy foi chamado a depor, a prestar depoimento. Do mesmo jeito que qualquer um de nós pode ser chamado como testemunha. E no caso dele não era testemunha. Mas nos jornais eles colocaram como se ele tivesse sido preso. Então, eu vou dar um exemplo. Se você for intimado para ir ao fórum para prestar um depoimento como testemunha e você não for, o juiz conduz você debaixo de vara ao fórum. Você vai na marra. Coercitivamente. Coercitivamente. Você vai lá. É a tal condução coercitiva. Primeira vez chama, tu não vai. Na segunda já vai... eu estou falando de testemunha. Como o Sarkozy está como acusado, foram ao Sarkozy e disseram: o senhor quer nos acompanhar? O senhor vai ter que prestar um depoimento hoje. O senhor quer nos acompanhar? Porque se o senhor não nos acompanhar, vai vir uma ordem do juiz e vai conduzir o senhor coercitivamente. E o Sarkozy, evidentemente, acompanhou os policiais e foi para prestar depoimento. Acabou de prestar o depoimento e foi embora para casa.
Isso em qualquer lugar do mundo é assim. Em qualquer lugar do mundo. Você pode ter prisão, claro, antes de o indivíduo ser sequer julgado. Um réu condenado de extrema periculosidade, você segrega. Um psicopata que metralha todo mundo dentro do cinema, você segrega. E ele fica recolhido. Não entra, não vai ficar em liberdade. Não vai esperar a segunda instância para o cara matar mais gente. Não. Agora eu vou dar um exemplo aqui concreto de um caso que eu tive neste ano. Neste ano. Um caso importante de repercussão que teve aqui em Santos. Eu defendi os réus. Os réus foram absolvidos pela Justiça Federal em primeira instância. Aí o Ministério Público recorreu para a segunda instância, Tribunal Regional Federal. No Tribunal Federal Regional, eles foram condenados. Portanto, a decisão que absolvia aqui caiu na segunda instância. O tribunal condenou. Eu recorri para o Superior Tribunal de Justiça. Terceira instância. E por unanimidade, no Superior Tribunal de Justiça, restabeleceram a absolvição de primeira instância. Portanto, você veja como é necessário. E com que argumento? O argumento que eu sustentava desde o começo. Eu dizia assim, estão dizendo que os meus clientes cometeram o crime previsto na lei tal. O que dizia a lei? A lei dizia, deixar de promover licitação, tá certo? Então o crime é você não promover a licitação. Eu provei no processo que eles promoveram a licitação. Estava em ata. A licitação tinha 6 volumes. Tinha licitação. Quem é que errou? Primeira instância? Não. Segunda instância. A juíza viu que você não pode dizer que é crime. Se a lei diz deixar de promover licitação, e eu digo, eles promoveram. Acabou o crime, não existe crime. Segunda instância passou por cima disso. Não tomou conhecimento. Um juiz substituto, sozinho, decidiu pelos desembargadores do tribunal. Esse é o problema. Que mal leu o que estava escrito. Fui para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, mostramos o que era, eu mostrei o que era. Não há dúvida nenhuma, não há crime nenhum. Lamenta-se a decisão de segunda instância. Não há crime, porque a licitação foi promovida. Como é que eu posso dizer que é crime de não promover licitação se a licitação foi promovida? Resultado, se não tivesse a terceira instância, como é que ficávamos? Com a decisão de um juiz substituto, que em cima do joelho deu uma decisão às cegas na segunda instância. Eu tive muito cliente, Clemente, que era assim, não, o sujeito virou réu, alguma coisa ele fez. Onde a fumaça, fogo. Aí ele chegava no meu escritório um dia, dizia, doutor Cassione, pelo amor de Deus, prenderam meu filho, fizeram tal coisa. Como é que é? Quer dizer, quando é o filho dele, meu filho é inocente. Ah, mas sentou no banco dos réus, não é presumidamente culpado? Quando é nos outros, é uma coisa. Vamos condenar todos os que merecem. Lula, etc., todo mundo. Mas usando a lei. Porque se eu descumpro a Constituição, se eu passo por cima da Constituição, e a Constituição diz no artigo 5º, inciso 56, confiram, artigo 5º, inciso 56, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória, penal condenatória. Meu Deus do céu, o que se tem que fazer é esperar um pouco mais e se condenar. Agora, não é passar por cima da Constituição, porque passa por cima da Constituição hoje, passa por cima da Constituição amanhã, em relação a você, Clemente,
a você filete. Porque acaba acontecendo isso. Eles passam por cima da Constituição uma vez, vão passar sempre. E o grande problema que eu vejo nessa situação toda é, quando você tem juízes dispostos a atropelar a Constituição, você não tem mais nenhum tipo de segurança. Acabou a segurança. Segurança de todos nós, cidadãos. Cada um faz o que quer. Não pode ser assim. Respeite-se a Constituição. Ela é mal feita? Reforme-se a Constituição. Agora, passar por cima da lei não é possível. Por cima da Constituição não é possível. E enquanto eu estiver aqui e for um homem do direito, e um homem que trabalhou a vida inteira debruçado sobre o direito, e ensinou o direito, doa a quem doer. Pode ser meu filho amanhã, o réu. Eu vou reconhecer, se ele estiver culpado, vou reconhecer a culpa dele. Não tem outro jeito. Senão, isso aqui vira o que já virou. O que nós já sabemos que virou. Terra de ninguém. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande
Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje, 26 de março de 2018, com o professor Cassione e o professor Clemente. Nós temos umas fotos aí, Clemente, para você comentar, depois nós vamos falar também de... O pessoal está perguntando sobre rolezinho e tal. Tem o Osmar parabenizando o Cassione pela aula de excelência, parabenizando o Clemente também pela colaboração no programa. E mandou os livros para eu sortear, nós vamos fazer o sorteio a partir de amanhã, né? Um abraço para o Osmar, né? O Cassione já ganhou o livro dele, que ele retrata sobre Santos, acho que o Clemente também ganhou, um livro de capa vermelha que fala sobre Santos, sobre tal. Se não, ele já mandou para vocês lá no ano passado, né? Um abraço para o Osmar. E a Gisele tem umas fotos aí da Santa Casa, das novas alas, né? Então o Ariovaldo mandou aqui programa, então são as novas alas da Santa Casa. Bem bacana, hein, Clemente? Parece uma clínica particular. Eu tive lá Comenta aí, Clemente. Na inauguração. Ó, essa é a nova ala. Fantástico. Tá parecendo a Multimagem isso aí, pô? Não, o que eu admiro, e tem que parabenizar mesmo, essa nova gestão, porque eles estão lá há 2 anos, né, Cassione? Sim. Entraram em fevereiro de 2016, então há 2 anos e 2 meses, e realmente foi uma mudança absurda. Quer dizer, um hospital que, quando eles assumiram, estava com um déficit de 5 milhões mês. Olha, janeiro e fevereiro de 2016 tinha um déficit de 5 milhões por mês. 5 milhões mês? A Santa Casa era... Em setembro do mesmo ano, setembro de 2016, estava com superávit de 1,5 milhões. Evidentemente que esse superávit não é suficiente para cobrir dívidas do passado. Olha que bacana, Clemente. Ou seja, não dá para pagar o estouro do passado, mas pelo menos está dando uma respirada, né? Mas é um dinheiro que está sendo feito manutenção, está sendo utilizado para a manutenção da estrutura já existente. Porque senão... Ó, banheiro com acessibilidade ali, né? Banheiro com acessibilidade ali no... né? Bacana. Você vê, e de lá para cá, de setembro de 2016 para cá, além da manutenção do hospital, eles conseguiram ter um superávit o bastante para fazer essa ala para que é, na essa entrada. Então a entrada da Santa Casa vai ser essa agora? Então, tem várias entradas. Essa é uma das entradas. E essa ala é para que atendimento? Ela fica no 6º andar. Para que tipo de atendimento? Eu não sei exatamente se é para clínica... É UTI, é quartos hospitalares. Para internação? Para internação hospitalar. Eu não sei se vai ter uma especialidade específica ou se seria para toda... Tá legal, oxigênio embutido, tudo direitinho ali, tá tudo bacana. Mas é muito bonito, é um mundo novo, mas eu estou saudando a nova provedoria. Que é o Ariovaldo. O nosso capo de casa. Augusto, que está fazendo um trabalho fantástico. Então. Né? Hoje eu acho que houve muitas críticas no início. Eu acho que hoje quem critica está alienado. Sem dúvida. Porque você não precisa provar com palavras. Você prova com números. Fatos. Com números, no caso, positivos, e com fatos. Está aí as fotografias mostrando essa evolução fantástica.
E eu não Porque a tenho... Santa Casa, ela precisa dessas reformas, né? Porque ela parou um pouco no tempo. Com 5 milhões, quem que vai fazer 5 milhões de déficit? Agora, com o superávit, já está dando para fazer as reformas. Os funcionários, eu fui lá outro dia, e os funcionários estão contentes, que estão recebendo em dia, está tudo limpinho lá, está limpo. Lógico, não dá para você consertar o hospital todo numa semana, em 2 anos, mas que está limpo, os funcionários não tiveram atraso de pagamento, é uma coisa importante, né? Não. 13º... Parabéns, viu? 13º nunca recebiam, né? Agora recebe em dia. Além da tecnologia. Então está sendo colocado um monte de tecnologia nova ali. Inclusive, eu acho que deve ter uma inauguração aí recente. 8 aparelhos de ultrassonografia, tudo zero da marca Siemens, que vai ser apresentado logo em breve e tal. Então é realmente uma diretoria que tem que ser saudada, porque até então, em quase 500 anos de Santa Casa, é a primeira vez que ela tem superávit a ponto de poder manter o que já existe e intensificar na modernidade do hospital. Realmente é muito bom a gente ouvir isso. Cassiano... E o Clemente que está dizendo isso não é um leigo, não é um chutador, é alguém que esteve lá e que é médico. E aí então eu escuto e respeito e aplaudo. Ponto. O Carlos Alberto Cassiano está perguntando para você se você pode explicar para ele por que as nossas estradas, segundo ele, a Anchieta Imigrantes, é privatizada se teve recurso público no investimento, segundo ele. Teve recurso público no investimento? Bom, a concessão ela é dada para o concessionário investir, construir, fazer. Depois que está feito, ele tem um prazo para explorar aquilo que foi feito. Então, ao invés de o Estado arrecadar, quem arrecada é quem construiu. Então, a Ecovias construiu a Imigrantes, ela tem um prazo, por isso que ela cobra no pedágio, para se reembolsar e, evidentemente, ter um lucro em cima do que ela gastou. Só que no caso da Ecovias, a gente está cansado de ver que ela arrecada muito mais do que o retorno que ela dá ao usuário e mais ainda, além de arrecadar, eu tenho hoje dúvidas, sérias dúvidas, se uma auditoria independente não constataria que ela já recebeu muito mais do que seria a previsão que ela deveria receber no prazo de concessão. De tal maneira que ela teria que cair fora. Por quê? Porque já ganhou muito mais do que deveria ter recebido. Aumentou o número de veículos, aumentou sempre o preço do pedágio. Claro que hoje o que ela ganha é muito mais do que ela gasta. Numa rodovia feita em cima também das coxas. Por quê? Túneis de quase 4 quilômetros, 3 túneis da descida, da pista descendente, não tem área de escape. Isso não existe. Você pega um túnel na França de 150 metros, em 150 metros, você tem uma área de escape contra fogo, contra a intoxicação, contra incêndio. Aqui tem quase 4 quilômetros, o túnel está molhado, porque quando chove infiltra água. A pista toda molhada dentro do túnel. Sem iluminação muitas vezes. Sem fiscalização. Com os caminhões tomando todas as faixas de rolamento, impedindo a passagem das pessoas. Com radares colocados em pontos estratégicos só para arrecadar. E fica por isso mesmo, por quê? Porque o tucanato do governo do Estado e a Ecovias tem uma longa relação de amor, antiga relação amorosa, de concubinato, entendeu? É isso. Cassione, a dona Rosa está perguntando aqui, para o Clemente também, a questão do resgate dos contêineres, Clemente, que caíram no mar. Acabou depois de 7 meses essa novela, caíram 46 contêineres e foram resgatados em Santos e São Vicente 18. Então 28 vão ficar para o oceano aí, vão ficar para os piratas,
Tal, e o Ministério Público quer saber se pode causar algum impacto no meio ambiente, porque eles tinham bicicletas, mochilas, enfim, né? Então, a operação, eles tentaram, mergulhadores e tal, só acharam 18. Então, 28 vão ficar aí, vão se englobar aí, vai ficar no mar. Eu acho que é difícil. O que tem impacto ambiental tem, né? Qualquer coisa que caia no mar, evidentemente que tem impacto. Agora, a gente não sabe o que existia efetivamente em cada container. Porque tem bicicleta, tem isso, tem aquilo, mas... E nos outros containers? Tem o quê? Alguém sabe, né? Quem importou... Sim, mas nós aqui não fomos informados, por exemplo... bem informado. O container 1 tem isso, 2 tem isso. Lógico. 3 tem cocaína, como outro dia. 2 toneladas pegaram num container outro dia. Tá certo? Tem peixe que tá voando fora d'água, 20 metros, assim, sai voando 20 metros para fora d'água. Depois chega perto daquele container. Cuidado que você falar que tem cocaína, é capaz dos caras acharem esse container, Cassiano. É capaz do pessoal... o da cocaína... Os piratas vão achar. Já devem ter achado. O da cocaína já acharam. Mas, você vê, claro que tem impacto ambiental. Tudo tem impacto ambiental, né? E é importante, agora... Tem que ter multa mesmo. Essas multas têm que ser aplicadas, porque se todo mundo pode cair container, ficar ileso, porque tentou o resgate, teve boa vontade, eu acho que não basta boa vontade, né, Cassione? É necessário que haja cautela ou haja segurança no sentido de que isso não ocorra. Porque depois que ocorreu, realmente é difícil você evitar esses impactos ambientais. Que foi o que aconteceu com a British Petroleum, antiga, né? Não, deu probleminha ali, mas não é nada e tal. E ficou meses para conseguir limpar. Quer dizer, é um dano irreversível para a natureza. Então, tem que multar mesmo. E ela foi, na verdade, ela foi multada em bilhões de dólares, mas não é o caso aqui em questão. Cassione, já seria uma pergunta para você. E não, aqui está aqui, peraí. Justiça... Você quer cutucar o Cassione, quer cutucar o professor, mas tudo bem. Justiça libera a segunda fase de obras de drenagem na entrada de Santos. A Jacirema está perguntando o que você acha disso. Eu acho... Jacirema, né? Jacirema. Obrigado pela pergunta. Eu acho que tudo que se refere à obra da entrada da cidade de Santos e tudo que se refere à obra da Zona Noroeste, eu considero informação pornográfica, indecente. Porque até hoje, há quanto tempo nós estamos ouvindo falar nessas obras? Há quanto tempo? Como é que eu posso dar credibilidade à informação de que agora vai? Agora vai é uma escola de samba. É a única... Não é agora vai o nome? Não é agora vai. Nem isso é. Então, eu não acredito, Jacirema. Eu hoje estou que nem São Tomé. Eu só acredito colocando o dedo na chaga. Eu só acredito vendo. O túnel eu vi em maquete. Santos Guarujá. A ponte eu vi em maquete. Em miniatura. Maquete cara, hein, Cassione? Maquete cara, estudos caríssimos. Né? E ainda tem o túnel da Zona Noroeste. O túnel da Zona Noroeste nem em maquete. Nem em maquete. Só na ousadia dos políticos promessinhas. E tem o teleférico do Morro também, Cassione. Igual Colômbia. Se a gente for falar de tudo aqui, das obras dos armazéns, do Valongo até ali o Alfândega. 1 a 8. Do 1 a 8. Se a gente for falar de tudo, do centro histórico, do não sei o quê, é tudo cascata, tudo conversa mole, tudo mentira, tudo uma quimera. Nós não temos nada. A única coisa que nós tivemos nos últimos tempos na cidade foram ciclovias. Só. Mais nada. Eu quero que me mostre. Agora estão dizendo que em 1 ano a areia vai voltar à ponta da praia. Essa daí é... Essa nós falamos, 1 ano vai voltar, né? As notícias em Santos sempre são no futuro. Mas não foi feito, aconteceu. Mas pelo menos está saindo, né, Cassione? Esse projeto aí está saindo, né? 275 na vertical já foram, dos geobags. Agora falta 240 paralela à avenida. Pelo menos é um projeto brasileiro. Esse está saindo, né? Pois é.
O trágico nisso tudo é que você não tem capacidade de previsão, porque o gestor tem que ser muito mais um previdente do que um consertador do estrago. O gestor tem que prever o que pode acontecer. Se você não prevê o que vai acontecer, você vive o tempo todo correndo atrás do prejuízo e tampando buraco. Por falar em tampando buraco, eu nunca vi essa cidade tão esburacada. Olha, há uma queixa unânime, de que a cidade está esburacada. Quando uma gestão não chega nem ao ponto de fazer o mínimo da lição de casa de qualquer gestão de prefeitura, que é tampar buraco de rua, o que você quer mais? Então, as obras da entrada da cidade, olha, a entrada da cidade, a Ecovias conseguiu fazer contra tudo, e nem o Ministério Público, porque o Ministério Público de São Paulo é muito bonzinho com o governo Alckmin. É muito bonzinho. Aquela saída para a Alemoa, não existe em rodovia nenhuma do mundo, aí isso eu posso falar que não existe no mundo, uma rodovia em que você vai andando com o seu automóvel e você, para sair para a esquerda, você passa direto para um viaduto que sai do lado esquerdo. Em todo lugar do mundo você sai pela direita, tem uma alça, você atravessa por cima da rodovia e vai para o outro lado. Aqui não. Aqui os caminhões são obrigados a entrar para a pista da esquerda e depois subir logo direto na esquerda. Uma empresa que comete um crime desse, isso é crime. Os acidentes que já aconteceram por causa disso, dos caminhões cortarem e entrarem para cá... Somente quem não conhece aqui, né? Quando você vem da ponte estaiada... Estaiada tem isso. Quando você vem da ponte estaiada e vai entrar na Anchieta, você pega ali a interligação, você já viu como é que a gente entra na Anchieta? Por uma picada. Por um atalhinho, por uma picada. Quase pedindo com todos os caminhões vindo da Anchieta no pau, você entra assim... por uma picadinha. Quem não é de Santos à noite é um perigo, né? Quem não é da Baixada, perigo. Isto nem, eu volto a dizer, nem no Burundi, nem no Sudão, você tem esse tipo de obra. Nós temos aqui, na Baixada Santista, a maldita região, amaldiçoada pelo governo do Estado há muito tempo. Hoje é aniversário de Elizabeth Clemente, irmã do Clemente, aí, não é isso? É. Parabéns para Elizabeth, irmã do Clemente. Trabalha também na Multimagem, né? Trabalha. Então, parabéns Elizabeth. Um beijo para ela. Bom, temos também aqui, Clemente, a questão do... Já estão mandando para cá que foi um carro que pegou fogo, por isso que a rodovia do Imigrantes ficou ruim no sábado. Foi um carro que pegou fogo aqui e tal. E é isso aí. Morreu também o ex-vice-prefeito do Guarujá, Gentil da Silva Nunes, estamos comunicando aqui. A dona Lúcia Cassione Clemente, vamos começar com Clemente. Ela quer saber sobre os rolezinhos da região, que eram no Canal 4, passaram para o Canal 5, né? E a gente recebe convite no Facebook, rolezinho e tal. O problema é que é 2.000 jovens, né? 2.000 e tal. 1.950 são de boa índole, vão lá para paquerar, para de repente beber, aí bebe um pouquinho mais, mas tem 50, 100 que vão lá para roubar, para fazer bagunça e tal, e a coisa complica, barulhos, os comerciantes também reclamam que, por exemplo, eles vão levam a bebida, levam a caixa de som e afugenta quem está gastando, né? De repente você está com a tua esposa lá no Canal 4 tomando uma água de coco, aquele monte de gente, você vai embora, entendeu? Então, é uma questão aí que ela está perguntando o que pode se fazer. A gente comentou isso uma vez aqui no programa, né? Mas eu vou falar de novo. E pior que já foi denunciado, que na maioria das vezes, quem promove isso são os próprios caras interessados em fazer os assaltos. A prefeitura pôs 58 pessoas do equipamento, segundo a prefeitura, para vigiar isso, polícia, guarda municipal, tal, mas não pode impedir que a pessoa vá para a praia, né? Não é. Já que você não pode impedir, você tem que dar segurança. A gente já comentou isso várias vezes, o Cassione, inclusive, acabou comentando com bastante pertinência sobre essa segurança, aliás, essa falta de segurança que existe, porque se você já sabe que vai ter um negócio, muitas vezes é organizado pelo próprio pessoal que tem interesse em fazer isso. A prefeitura sabe do negócio. Ela tem que montar um esquema,
junto com a polícia civil, militar ou de alguma forma, para evitar que haja isso aí, porque, na verdade, você está mudando de lugar mesmo. Era no 4, foi para o 5 e agora voltou para o 4. E volta. Aí alguém abaixa a guarda, ele vai voltar de novo, ou vai para o 6, ou vai para sei lá para onde. Mas vai acontecer. De novo, naquilo que o Cassione falou, se você não tem uma cidade que é administrada, que é gerida, vai acontecer isso sempre. Engraçado que todo mundo quer fazer aqui no 4, no 5, no 6. Ninguém quer fazer no canal 1, na divisa, né? Não sei porquê. Ninguém quer fazer na divisa, acho que é mais escuro lá. Querem fazer no 4, aqui no 5, é mais fácil né? É mais fácil, né? Cassione, questão do rolezinho. Eu já dei a minha opinião aqui. Eu acho que todas essas manifestações que incomodam, não apenas pelo barulho, porque é barulho, é assalto, é violência, tudo isso. Mas o pior não é isso. O pior é o que esta parte da juventude que se entrega até de madrugada, menores de idade inclusive, em que não há controle por parte dos pais, da família, das autoridades. Antigamente você tinha uma ronda do juizado de menores, isso lá faz 40 anos, que ficava passando e no lugar em que tivesse um menor de idade solto na rua depois das 9 horas da noite, era levado, chamavam os pais levavam um pito, não é? Hoje você tem uma quantidade imensa de jovens bebendo, muitos consumindo drogas, perdendo um tempo, horas de sono, horas de descanso, fazendo o que de útil para o corpo, para o espírito e para a mente deles? Essa pergunta que eu faço. O problema não é só se o som é alto ou é baixo. O problema não é só se tem assalto ou não tem assalto. O problema é que nós estamos formando hoje uma geração que só se reúne. Você viu agora nos Estados Unidos uma multidão de jovens, todos foram às ruas para protestar contra a venda de armas indiscriminada, etc. e tal. Aonde você vê jovens aqui de forma comportada, civilizada, atuante, com idealismo, fazer manifestações em favor de causas legítimas, nobres, que dizem respeito ao país e ao seu município e aos seus interesses? Não. Só se reúne para o Lollapalooza, lá, o Lollapalooza, o Rock in Rio, essas manifestações. Aí você tem milhares e milhares de jovens que ficam lá dormindo 4, 5 dias na rua antes para conseguir entrar. Quando, na verdade, isso é desperdício de vida, desperdício de juventude, desperdício de futuro. Queiram ou não queiram, esta é a realidade. Ninguém está tirando o direito dos jovens se divertirem e de os jovens serem jovens. Não, claro que não. Mas tem um limite. Tem um limite que passa da diversão ao desperdício de vida, de saúde, de mente, de intelecto, de inteligência. Começa a haver um emburrecimento geral, uma alienação geral, um alheiamento geral. Ninguém está preocupado com nada. Então, o que você espera? O problema não é só, volto a dizer, barulho, som alto, não. O problema não é só assalto, não. O problema não é só prejudicar os comerciantes da orla. O problema é um problema social. Essas juventudes que se reúnem nos bailes funks, nesses rolês, nessas coisas todas, que mentalidade está se formando ali? Que consciência as pessoas têm de civismo, de cidadania? Bom, temos aqui várias opiniões. A Flaviane está falando que é a Romaria da Baderna, né? Esses rolezinhos e tal. Organização espontânea
tragédia anunciada, como o Clemente falou. É muita gente que já faz isso pensando em maldades, né? Então, se você tem um filho, tá, oriente para não ir também, como o Cassiano falou, juventude desperdiçada, ficar bebendo, alguns com droga, perdendo tempo, podendo sofrer um assalto, tomar um tiro e outras coisas, né Clemente? E esse negócio que o Cassiano falou também do passado, de 40 anos atrás, realmente era um negócio fantástico isso aí, né? Porque você vê hoje a molecadinha na rua, eu vejo, e pior que todo mundo já sabe onde está a molecada. Sim. Você pegar aí, Espírito Santo, Guanaquaço, por exemplo. Pode passar esse horário lá que tem molecadinha ali. Né? E muitas vezes, alguns podem até ficar jogando bolinha e tal, outros ficam intimidando as pessoas para dar alguma coisa. Clemente, eu recebi um americano outro dia aqui, um veterinário dos Estados Unidos. Moleque novo, surfista, tal, 35 anos, tal, no mais novo que a gente, mas tal. Aí ele falou, ó, vamos aqui na praia, vamos levar... Eu levei ele para andar na praia num sábado, tipo 4h30, 5 horas depois que eu saí da clínica, ele ficou espantado com a beleza da Praia de Santos, Jardim, mas com tanta gente fumando maconha. Ele falou, nos Estados Unidos o cara fuma, mas não fuma assim na cara dura na rua. Ele passava pelo canal, 30 caras fumando. Ele ficou espantado, falou, nos Estados Unidos fuma, normal, tem mais, é o país que consome mais droga do mundo, mas você não vê assim na rua. Aqui é escancarado. Eu falei, entendeu? Mas não é todo mundo, isso aqui é o pessoal que vem pra praia, aqui já, né, tal, mas fiquei até com vergonha. Aí você pega ali, ó, eu estava falando do Fiquei com vergonha. Espírito Santo, Guanacosta. Tem. Se for um horário mais tarde, é até arriscado, porque eles intimidam mesmo. Canal 3 com o petróleo. Uma mulher aí vai ficar totalmente intimidada. E todo mundo sabe que está ali. Aí tem a droga raia. Eu vi isso, ninguém me falou. Um dia um menino com um saco desse tamanho de moeda, ele despeja ali na muretinha que dá com a droga raia, e eles ficam contando, e realmente pegam, tem muita grana ali, 50 centavos, R$1, mas você vê que dá um grande bolo. Se pegar R$10 por hora, o cara ficou 10 horas, ganhou R$100. Então é o seguinte, essa molecada também, por um lado, está abandonada. Tinha que ter alguma maneira, como o Cassiano citou do passado, onde você não vai poder ficar na rua. Vai ter que estudar, vai ter que fazer alguma coisa. Ou chama o pai, vem cá, dá um esculacho pelo menos. Então, teu filho não está estudando, alguma maneira de né? Tem que fazer, porque senão realmente é uma geração sem futuro. Sem futuro. Bom, tinha a Polícia do Exército também e tal. Bom, Cassiano, eu queria agradecer a sua presença aqui, do Clemente também, né? E você, telespectador, uma segunda-feira fantástica que você merece, com muita saúde e tal. E continue com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.